O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Eu quero meditar sobre esse texto. Na verdade, eu poderia mexer nesse texto, nesse tema aí, né? Nós já meditamos, já fizemos classe única, eu quero voltar, e eu vou mexer depois, porque eu creio que o correto seria a gente colocar o tema de a bênção do presbiterato em nosso meio, porque faz parte da vontade de Deus levantar homens que entregaram suas vidas a Jesus, confessando-o como Salvador, mas deram um passo a mais ao responder o chamado para o oficialato. Em Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós queremos neste momento, e mais uma vez, pedir a iluminação do Teu Espírito Santo, nesse contexto, Senhor, de culto, de louvor, de ação de graças, de comunhão da Santa Ceia, em que nós vamos abrir a Tua Palavra, mais uma vez, buscando nela a meditação e o crescimento espiritual, o desenvolvimento, Senhor, da nossa fé, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós aprendemos, sempre com a oração, Senhor, e o pedido de que o Senhor nos leve, além da compreensão, a vivermos aquilo que nós recebemos da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos no governo e na condução da Igreja Presbiteriana do Brasil dois ofícios, os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros, eles são divididos em duas classes. Nós temos os presbíteros docentes, que são os pastores, docente de ensino. Eu sou um presbítero, na verdade, o primeiro ofício meu foi diácono. Eu fui eleito diácono aí com 18 anos, um perigo, jovenzinho ainda, mas eu fui eleito diácono. E depois eu fui para o seminário e eu voltei, fui ordenado pastor e automaticamente me torno presbítero. O pastor, quando é ordenado, ele é considerado um presbítero, é o presbítero docente, o presbítero do ensino. E os presbíteros que compõem o conselho juntamente com os pastores são denominados presbíteros regentes, no sentido de regência, de administração, mas não é a administração somente no que diz respeito ao aspecto material da igreja, a administração da vida, a condução da vida espiritual do povo de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, embora você tenha ouvido e tenha lido aí o termo bispo, mas essa palavra se aplica, ela é traduzida por presbítero, porque é a figura do ancião. E esse ofício, desta forma, surgiu com os apóstolos. Jesus chamou os discípulos, e a partir do momento que eles vão recebendo os ensinos de Jesus, Jesus os envia. E no momento que Jesus nos envia, Marcos vai dizer apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados, eles são os líderes da igreja. O Senhor Jesus vai para o céu, deixa a eles a missão de conduzir o rebanho naquele momento primitivo da igreja. E para aqueles que ainda se confundem com a questão do apostolado hoje, que não existe, não é bíblico, então nós temos essa passagem que eu vou pedir que você veja agora, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Pedro é apóstolo. Pedro é o líder dos apóstolos, mas aqui ele deixa bem claro a transição histórica que a igreja passa da liderança do ancião, que antes era o apóstolo, para agora ser escolhido pelo povo, orientado por Deus, para ser presbítero. Veja comigo aí 1 Pedro 5, 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, fica claro aqui, e você que está estudando conosco, que está caminhando pelo Evangelho de Marcos, nos cultos de oração, se não está, venha, e eu quero fazer um chamado aqui, ou você está presencialmente na igreja de terça-feira, participando do culto de oração, ou você está trabalhando e estudando e não pode, ou então você está em casa, em função do horário, cultuando através da internet, gente. Nós temos o culto de oração que é transmitido, toda terça-feira, às 19 horas. Então, quando nós olhamos para esse tipo
de palavra do apóstolo Pedro, nós nos lembramos de quem era Pedro. Pedro era o bonzão, na cabeça dele. Pedro era o amostradinho do grupo, ele sempre estava dando um passo à frente, ele sempre queria uma proeminência ali, e Jesus vai trabalhando nele, até que chega um ponto de ele dizer, pode todo mundo trair, eu fico, e Jesus diz, você vai me trair, ele trai, se arrepende, chora amargamente, e quando ele se encontra com Jesus, Jesus ressurreto, Jesus vai dizer a ele, você me ama? 3 vezes Jesus perguntou, e disse a Pedro, então você vai pastorear as minhas ovelhas. Como se Jesus dissesse, você vai liderar, Pedro, com os outros apóstolos, mas vocês vão cuidar das minhas, não são suas, viu, Pedro? Não vai depender de você, é de mim. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você e designei para que você frutifique no meio do povo de Deus, mas você vai cuidar das minhas ovelhas, é o que Jesus fala com Pedro. O apóstolo Paulo tem uma visão extraordinária a respeito desse ministério, porque nós vamos ver durante a meditação, é pouco tempo, mas a gente tem essa visão aqui da Bíblia. O apóstolo Paulo, veja comigo lá em 1 Timóteo 3:1, ele mostra que esse trabalho, esse ofício, essa tarefa, essa missão referente ao cargo dos presbíteros, é de uma grandiosidade, não humanamente falando, por expressão e projeção humana, mas pelo que Deus fez em chamar pecadores, resgatá-los, transformá-los em filhos de Deus e dar a eles um propósito de vida de servir na igreja. Então o apóstolo Paulo diz, é uma excelente obra, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Na linguagem do apóstolo Paulo, esse aspirar realmente assim, é o sonho, é o desejo, mas movido realmente por algo que é desenvolvido pelo Espírito Santo no coração do homem que quer servir ao Senhor, seja como pastor, presbítero regente, docente, seja como presbítero regente, ou seja como um diácono. Vamos nos aproximar da Assembleia para a escolha de presbíteros e diáconos, e desde já quero alertar a igreja novamente, há homens que são chamados, vocacionados para o presbiterato. Quando você convida um deles e não aceita, em nome de Jesus, não murmure dizendo, o orgulho, ele tem o chamado para ser presbiterato. Há homens que têm a vocação para o diaconato, e aí então alguém diz, eu convidei o irmão fulano para ser presbítero, não, mas eu acho que ele tem medo. Não, irmão, ele é vocacionado para o diaconato. Agora, orando e observando, nós vemos que há homens que têm o chamado para o oficialato, ele vai servir tanto como presbítero como diácono. É uma resposta que ele dá à ação do Espírito Santo em revelar qual é o propósito do seu ministério. John Sitema, no livro Coração de Pastor, ele diz que o trabalho dos presbíteros nada mais é do que o cuidado pastoral do rebanho de Deus, que está de acordo com o que o apóstolo Paulo disse, e foi registrado por Lucas em Atos, no capítulo 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele diz que o apóstolo Paulo vai... com esse termo de saudação que o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos que nós vemos, nos traz uma mensagem tão importante a respeito desse ofício. O apóstolo Paulo tinha uma ligação muito íntima com a igreja de Filipos. Um pastor que amava a igreja, que nasceu no seu ministério e era amado por esta igreja. Não há uma relação mais abençoada do que esta. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Filipenses, já no início da carta, versículos 3 a 8, dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. É uma confissão de amor que une o pastor que fundou a igreja. Nós temos aqui o pastor fundador, Deleice Waldorf.
Então, teríamos lá numa placa da igreja de Filipos, né? Igreja Presbiteriana de Filipos, posso dizer assim, né? Pelo esquema que nós vamos ver aqui. Igreja de Filipos, lá estava pastor fundador, apóstolo Paulo. E a ligação dele o leva a expressar esse amor usando expressões fortes. Todos vós, me recordo de vós. E é interessante porque essa carta que ficou sendo conhecida como a Carta da Alegria, Paulo escreveu da prisão. Ele era um preso. A carta tem doutrinas importantes, mas, ao mesmo tempo, nós já vimos aqui, Paulo olha para a igreja que ele ama e ele detecta dificuldade de relacionamentos. Há ali coisas acontecendo que estavam corroendo relacionamentos e ele está preocupado com isso, porque o desejo dele é que os crentes vivessem em comunhão, a comunhão que fizesse a igreja ser conhecida como uma igreja obediente a Cristo Jesus. E por isso, então, ele vê a importância na vida dos crentes de que vivessem transmitindo uns aos outros a alegria, a paz, o exercício do perdão, investindo na visão de oração de uns pelos outros e na cooperação do evangelho através dos seus ministérios. Quando a gente lê Atos 16, você só anota aí e lê depois, né? Quem está fazendo a anotação, em Atos 16 nós temos a história, o encontro de amor entre o apóstolo Paulo e Filipos. Em Atos 16, Paulo vai parar em Filipos em função de uma visão. Deus o mandou, o Espírito Santo o levou para ali. E ali então, pregando o evangelho, ele chega ali na companhia de Silas, de Timóteo e de Lucas. É um grupo de missões, de evangelização, a segunda viagem missionária de Paulo. E então, ali, através do seu ministério, ele alcança Lídia e a sua família, uma próspera família vendedora de púrpura. Oravam, estavam buscando a Deus, mas não conheciam a Cristo Jesus ainda, e o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, alcança essa família para Jesus. Foi aí em Filipos que Paulo, por discernimento, viu que aquela moça que estava exaltando o tempo todo, não vou explicar, quem veio no curso do Paulo On vai se lembrar, né? Aquela moça que estava exaltando o tempo todo, mas de uma forma assim enganosa, de uma forma de seduzir espiritualmente. Então, tem o demônio que vivia na sua mente, expulsa pelo apóstolo Paulo. E é por causa disso, então, que os seus patrões que usavam para ganhar dinheiro, manda prendê-los. Paulo e Silas vão parar na cadeia. Eles estão algemados. A cadeia é um lugar que não é bom. Não é bom nem para criminosos, quanto mais um inocente preso, seguro ali. E o que é que Paulo e Silas fazem nesse contexto? Eles sofrem, é verdade, mas ali então eles entendem que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito e começam a louvar e adorar o Senhor. Começam a exaltar. Os presos estão ouvindo. E então Deus manifesta o seu poder, a cadeia treme, e então as paredes vêm ao chão, quem sabe alguns grilhões se soltam. O carcereiro fica desesperado, ele sabe o que significava perder presos, a pena era a morte, então ele resolveu suicidar-se, seria mais rápido, seria ele mesmo se matando, quando Paulo diz que estavam todos ali, e através do testemunho de Paulo e Silas, o carcereiro e a sua família são alcançados para Jesus. Então, é como um lastro de fogo o testemunho desses crentes que vão sendo convertidos e vão alcançando outros mais. Então, 12 anos mais ou menos depois, o apóstolo Paulo escreve esta carta, e o versículo-chave do texto está em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que o crente tem que ser alegre no sentido de estar aí com a cara risonha, rindo de tudo. Temos os sofrimentos, temos as tristezas, mas essa alegria a qual ele diz aqui é o reflexo da presença de Jesus na mente e no coração daquele que foi alcançado pela sua graça. É uma alegria que ninguém pode tirar. Pode chorar de tristeza, pode passar por problemas e dificuldades, mas esse fogo da presença do Senhor Jesus, ativado pela ação iluminadora do Espírito Santo, leva a testemunhar esta alegria que não pode ser empanada
porque Jesus habita na vida, no coração. Aí nós olhamos para Filipenses 1 e 2 de novo, se você fechou aí a Bíblia ou deixou de acessar, acesse novamente, para nós pensarmos nessa manhã, dia dos presbíteros aqui. Que o apóstolo Paulo dá uma visão aqui a respeito da importância do apostolado. Ele ama essa igreja. E ela foi constituída através da pregação do Evangelho, e o Espírito Santo continuou o seu trabalho, dando aos apóstolos a visão de como esse trabalho deveria se desenvolver. Não é um grupo fanático, jogado por aí, correndo atrás de ventos de doutrinas, espalhados e conduzidos daqui para lá pela influência humana. É o corpo de Cristo Jesus. Não é uma organização, é um organismo. Não é guiada pela vontade humana, mas é guiado pela vontade de Deus. Então, veja comigo aí, se você, por favor, vai abrir novamente, acessar. Filipenses, capítulo 1, a primeira parte do versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. É interessante que aqui, já na saudação, Paulo se apresenta com Timóteo, não com um título de destaque. Nós sabemos que a palavra diz: a quem honra, honra. Mas Paulo, ele não dá uma carteirada aqui. Filipe se relaciona bem com ele, é a igreja do coração. É a igreja cujas primeiras pessoas que receberam Jesus como Salvador continuaram, e ele diz: Deus começou a boa obra em vocês e vai continuar fazendo. Vai alcançar mais gente ainda, vocês estão crescendo no conhecimento da graça do Senhor Jesus. E então ele não faz como ele faz com Corinto, por exemplo, onde ele tem que chamar a atenção de Corinto e tem que dar a carteirada dizendo do apostolado dele que estava sendo menosprezado, que estava sendo criticado e até alvo de competição com outros mais. Aqui ele se apresenta como doulo. Douloi, eu vou gastar o grego aqui para entender. Ele usa uma expressão, sabe, de uma categoria baixa de servo. Essa é a palavra. O apóstolo está com o seu discípulo e ele cuida da igreja do Senhor, mas ele se lembra aqui do ensino de Jesus, de que o maior é aquele que serve. Então ele se coloca diante da igreja nesse momento dizendo: olha, eu sou, juntamente com Timóteo, um servo, eu sou apóstolo, mas eu sou um servo, o meu ministério está totalmente voltado para servir a Cristo Jesus e a sua igreja. Veja agora aí parte B do versículo 1 e o versículo 2. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, os destinatários dessa carta são quem? Todos os santos em Cristo Jesus. E santo aí não tem nada a ver com uma imagem colocada. Santos são separados. Essa palavra santo é separado. Os apóstolos eram santos no sentido de foram separados, assim como os profetas e sacerdotes separados. A palavra santidade é de separação, de uso exclusivo. E ele está dizendo: aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus são reconhecidos como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. E ele vê nessa gente ali uma gente amorosa, piedosa. Então não resta a Paulo a não ser abençoar esse povo. Ele vai chamar a atenção e exortar em alguns momentos da carta, quando há necessidade. Mas aqui a palavra para todos os santos, veja no versículo 2, é a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ser inundada pela graça, a igreja precisa desfrutar desta paz, e esta é a bênção do pastorzão sobre a vida desta igreja. A igreja vive debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, se os homens que estão na liderança são fiéis à palavra, se os crentes têm temor no coração a respeito do Senhor Deus, a paz inunda os corações, uma paz que só Jesus pode dar, uma paz que o mundo não pode dar, porque o mundo lá fora vai manter a paz na base do acerto. Sabe, não me contraria não, porque se fizer o que eu quero, falar como eu penso, então a gente mantém paz. Mas se fizer diferente, estabelece a confusão. Na igreja é diferente. Ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. E o relacionamento do apóstolo Paulo
com os crentes desta igreja, como eu disse, era algo muito bonito. E assim, já considerando a eternidade, né, passado, presente e futuro, eu vejo nesse relacionamento do apóstolo Paulo algo assim que começou e não vai parar. Enquanto o apóstolo foi vivo, a igreja não tinha como, podiam estar separados geograficamente, nem tinha internet, nada para se ver através de videochamada, mas ele levava essa igreja no coração, e a igreja o amava, como sempre amou desde o início. Veja aí Filipenses capítulo 4, versículo 15, está a referência aí? Isso, e depois os versículos 18 e 19. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Versículos 18 e 19. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa é a visão do pastor. Gente que foi alcançada pela graça, uma igreja que começa a crescer, o evangelho sendo pregado em outras regiões, cumprindo o mandamento de Jesus, a partir de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins do mundo. A igreja está se desenvolvendo, mas era necessário que a igreja vivesse os princípios do evangelho e estivesse debaixo da essência daquilo que significa ser igreja do Senhor. Ele ama esta igreja, mas o que nos chama a atenção, principalmente hoje de manhã, e você vai, por favor, olhar comigo aí, é o modo como ele se dirige à igreja, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Esta igreja amada, esta igreja que é o alvo do cuidado do pastor fundador, que mesmo está de longe. Esta igreja é composta dos santos, incluindo aqueles santos que foram separados por Deus para serem presbíteros e diáconos. Desta forma, nós podemos perceber que havia na igreja, já pós ministério dos apóstolos, essa estrutura abençoada que Deus mesmo criou. Nós vemos aqui que esses bispos e diáconos pertenciam à membresia, e a membresia pertencia à vida deles. Não podiam, de modo algum, se sobressaírem no sentido de uma autoridade que foge de normas e não obedece regras. Igreja é composta de membros do corpo de Cristo, e nessa membresia há ministérios, dons e talentos e ofícios. E ele diz: olha, eu quero saudar a igreja, todos vocês, santos de Deus, que eu amo tanto, inclusive os presbíteros e os diáconos. O termo traduzido aí por bispo é ancião. E nós temos esses dois termos, ancião e bispo. Na verdade, aí o termo usado é bispo. Por quê? Porque era o termo usado na igreja onde havia gentios, porque ancião tinha mais a ver com a visão do Velho Testamento. Então, ancião, bispo, episcopos, presbítero, se trata do mesmo termo, são termos sinônimos. Então, desta forma que nós vamos entender, por exemplo, o que Paulo escreveu a Tito, lá no capítulo 1, versículo 5, Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, o Senhor Deus, na sua soberana vontade e inteligência inimitável, abençoou a igreja em Cristo Jesus, mas sabia que a igreja precisava continuar andando, mas com liderança. E Deus sempre trabalhou assim. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, vamos nos lembrar de Jetro chamando a atenção de Moisés. Moisés, vai morrer, Moisés. Você vai morrer, desse jeito você vai morrer e o povo vai se cansar. Então, separa homens para liderarem com você. E nós vemos a palavra de Deus a Moisés, registrada em Números 11, 16, depois 24, 25. Disse o Senhor a Moisés:
ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali. Aí o início é Deus falando a Moisés e separando e dando a esses homens o ofício de liderança. Então, por isso, depois, com o desenvolvimento, no judaísmo ainda, cada sinagoga tinha um ancião. Esse ancião era o presidente, era escolhido o presidente. E era a autoridade espiritual, administrativa, ele cuidava da vida espiritual do povo. Qual é o perigo que se tornou aí, que Jesus veio denunciar, é que eles se tornaram legalistas. O problema foi este. Saíram da essência, da ideia de guiar por amor e se tornaram, então, pessoas que queriam se destacar pela roupa, pelo modo de falar, queriam reverência nas praças. Mas o que nós temos aqui é a figura do ancião liderando a sinagoga. Então, depois que Jesus subiu aos céus, ele comissionou os seus discípulos, e os discípulos começaram a fazer o trabalho. Você se lembra como é que foi o primeiro culto de evangelização da igreja? Em Atos 2? $3.000 convertidos. O pessoal, estudando, diz que o número de discípulos mais próximos de Jesus era 12. Dentre esses 12, tinha 3 que andavam mais próximos de Jesus. Mas gravitava em torno deles um grupo de pessoas que era mais ou menos em 120 pessoas, homens e mulheres, que inclusive ofertavam e auxiliavam o ministério de Jesus com os discípulos. Mas pela influência desses 120, então havia um grupo de 500 pessoas para quem o Senhor Jesus aparece depois ressuscitado. Então havia já um início de trabalho, mas o que acontece é que salta para 3.000 na primeira pregação. Depois disso vieram outras ondas de pregação e testemunho, e a igreja foi crescendo, e com a igreja crescendo, é lógico que vai demandando mais cuidado com a estrutura. Então você vai ver comigo em Atos 41 e 42, depois Atos 4:4. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O capítulo 4 ainda tem o versículo 4, que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então a igreja foi crescendo, os convertidos foram aumentando, e as famílias foram chegando, e juntamente com isso começaram a surgir os problemas, as dificuldades. Gente, aonde tem igreja, tem gente, e aonde tem gente, tem problema, tem dificuldade. O problema é o que nós, aliás, o problema não, a questão é o que é que nós vamos fazer com esses problemas. Então veja só, é um povo que então agora, chamado por Deus, tem uma liderança. Essa liderança são homens cheios do Espírito Santo, e há um problema na igreja. Esse problema é sério. As viúvas dos gregos estavam reclamando, estavam fora da distribuição das cestas básicas, das doações lá da igreja. Vendiam, repartiam para que não houvesse necessitado. Olha as viúvas dos gregos. Além de querer casar de novo, elas queriam ter um pezinho de meia. Queriam ser sustentadas por aquilo que era a igreja. Confusão ou solução? Confusão é quando a liderança está na carne. Quando são homens que estão competindo, e eles competiam antes, entre eles, lembra? Jesus, quem é o maior? Mas agora são homens debaixo da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: tem problema? Tem. Então nós temos solução. Quando o problema é tratado por homens de Deus, caminha em direção à solução. E você vai ver comigo um texto mais longo, mas dá tempo, vamos ver aí, Atos 6, 1-7. Quando nós encontramos o problema, a ação do Espírito Santo e a solução, criando agora um caminho dentro da estrutura de liderança da igreja, para que a igreja pudesse se desenvolver em graça e em sabedoria. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui, primeiramente, esse termo diáconos, é servo. Então, nesse texto, nós vamos encontrar esse termo diácono sendo aplicado aos apóstolos. O que eles dizem é: nós não podemos deixar de ser diáconos da palavra e da oração, servos da palavra e da oração, para sermos diáconos das mesas. Então, no princípio, o que nós vemos é serviço o tempo todo. Os apóstolos são diáconos da palavra e da oração, e eles não estão falando como se fosse criar uma subclasse. São homens cheios do Espírito Santo, que são levantados por Deus para solucionar algo que era necessário na estrutura da igreja. E o que eu vou falar agora é uma opinião minha, uma interpretação minha. Os sacerdotes viviam se devorando um ao outro, dentro do judaísmo legalista, de um culto que tinha muito conhecimento, mas era frio. E esses homens começam a olhar o movimento cristão, os discípulos de Jesus crescendo na organização, e de repente eles veem esse tipo de coisa maravilhosa acontecendo, e muitos deles saem do judaísmo e abraçam o cristianismo, porque enxergam que Deus está ali, através da ação do Espírito Santo, criando o crescimento, não só no numérico, mas espiritualmente, a maturidade na fé, para poder trabalhar com as dificuldades e as diferenças vão surgindo na caminhada. Então, com o desenvolvimento da igreja, algo extraordinário vai acontecendo, porque agora, homens como o apóstolo Paulo começam a ver a necessidade de ensinar, dentro da igreja, homens que iam ser escolhidos para serem presbíteros ou diáconos da igreja. E escrevendo a Timóteo, Paulo ainda diz assim, que entre os diáconos deveria haver um esquema de primeiramente experimentar um grupo de homens, para que depois de aprovados, pudessem ser oficializados como diáconos. Atos capítulo 14, versículos 22 e 23. Nós vemos aí algo que foi ficando na história, né? Então, no primeiro problema, mas nós temos ali os presbíteros. Os apóstolos estão migrando aí do apostolado para o presbiterato. Esse Pedro vai me assegurar. E aí, então, agora, há uma dificuldade que é solucionada com os servos da palavra, impondo as mãos sobre os servos que vão servir a necessidade social. Então, daí, com o passar da história, que criou-se a ideia da junta diaconal. Mas, no primeiro momento, nós não temos uma junta diaconal. Nós temos a precursora, quem sabe, que eu fui sendo abençoado por Deus, e criou-se, então, a junta. Mas veja isso nesse texto de Atos 14, 22 e 23. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes, tome-lhe ensino, tome-lhe congresso, tome-lhe seminário, ajuntamento para treinar os convertidos que estavam sendo reconhecidos como aptos para o ministério, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Até nisso nós somos bíblicos como igreja presbiteriana. Às vezes há uma confusãozinha por aí. Vamos organizar a igreja, vamos organizar, vamos lá, vai lá o executivo presbitério, dirige a assembleia, elege presbíteros e diáconos. Não, elege os presbíteros, que vão formar o conselho da igreja. E é esse conselho, andando com a igreja, orientando, é que vai levar uma assembleia depois a escolher os diáconos. É isso que nós vemos aqui, é preparação, é zelo. As duas passagens mais conhecidas sobre presbíteros e diáconos, nós vamos encontrar sendo compartilhado por Paulo com duas pessoas importantes para o seu ministério, Timóteo
e Tito. Você tem os textos 1 Timóteo 1 e 2, Tito 1 a 4, a quem ele chama de filhos na fé. O apóstolo Paulo preparou esses homens e agora está levando esses homens a preparar outros homens para que eles pudessem orientar e conduzir a igreja numa linguagem de organização santamente ou espiritualmente planejada por Deus para fazer com que a sua igreja brilhasse diante do mundo, não como um povo fanático que não sabe o que está fazendo, mas que tem à frente como cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo, que constituiu líderes para conduzir a igreja em segurança. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 13, e Tito 1, 5 a 9, nós temos aí as qualificações que os presbíteros e diáconos gostariam de ter. Como eu estou caminhando para a conclusão, nós temos a ceia agora, eu gostaria que você prestasse atenção, porque você vai ver na aplicação, a igreja está sendo preparada para a eleição de oficiais. E esses homens que devem ser o alvo de oração da igreja e que devem ser apresentados como propostas, devem ser homens que têm a seguinte característica: irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, não neófito, bom testemunho entre os não crentes, respeitáveis, de uma só palavra, não cobiçoso e ganancioso, consciência limpa, não maldizente, fiel em tudo, não arrogante, não irascível, amigo do bem, justo, piedoso, domínio próprio, apegado à palavra fiel, poder para exortar os crentes, poder para convencer os descrentes. Isso era levado a sério pela igreja. A igreja orava, se preparava, mas quem era escolhido? Não é que estes homens é que teriam só isso. Todos deveriam ter essas características, toda a igreja deveria ter essas características. Mas aquele que testemunhavam de fato, a igreja sentia, via, testemunhava essas características, porque essas características são única e exclusivamente resultado da ação do Espírito Santo, em converter o coração duro, em trazer das trevas para a luz, e então formar nesse que nasceu não pela vontade da carne ou do homem, alguém trabalhado pelo Espírito Santo, que se despe de toda a carnalidade, agarrado em tudo aquilo que é antônimo desses termos, e agora então pode guiar o povo de Deus, porque tem autorização por parte do Espírito Santo. Paulo, ele não disse que a igreja de Filipos era perfeita, ele não disse, a igreja que ele ama, mas ele disse, tem problema aí. Passava por lutas, por dificuldades, mas era uma igreja que procurava servir ao Senhor com fervor e alegria. Essa é a intenção, eu vou saudar você, eu amo tanto vocês, membros do rol de comungantes e não comungantes, e presbíteros e diáconos, tudo junto e misturado. E lá em Filipenses, no finalzinho da carta que nós vimos, ele agradece a atenção do povo voltada para ele. Participou da obra missionária de Paulo, isso ficou, não por causa de dinheiro, ele disse, não é por causa disso. É a visão de uma igreja que se envolve, evangelizando, visão missionária, avançando, porque tem à sua frente presbíteros e diáconos, homens segundo o coração de Deus. Por isso eu quero voltar no texto de Filipenses 1, 3 a 5 de novo. Quando ele diz da igreja, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, ser oficial da igreja nesta comunidade de Filipos, assim como deve ser nas igrejas, era um grande privilégio, mas, sobretudo, uma grande responsabilidade. Cumprir com zelo e com alegria a vocação dada pelo próprio Deus. Vamos para a Santa Ceia, mas vamos aplicar algumas coisas aqui. Primeiro, obedeça às orientações quanto ao processo de eleição dos oficiais da igreja. O conselho já convocou, o pastor Rodrigues é o relator, saiu de festa, está voltando, daqui a pouco vocês vão ter os detalhes.
Obedeça. Vai estar tudo sendo colocado ali no... O conselho cuida disso, né? Coloca lá o edital e orienta. Espero que este ano não apareça nenhum homem no conselho para dizer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque fui procurado e eu disse não. Então, como é que o Cândido botou o nome dele lá? Como aconteceu também conosco, da pessoa dizer, não sei, pastor, porque eu estou aqui. Porque o conselho recebe as orientações, as indicações, e entra em contato com os irmãos e chama para uma reunião, para conversar, um exame. Tem alguns que não passam por alguns detalhes, vão ficar em oração até uma próxima. A pessoa diz, eu não sei, pastor, porque eu estou aqui. Conselho, eu não sei. Por que eu estou aqui? O seu nome está aqui. Mas ninguém me perguntou nada, ninguém conversou comigo. Obedeça às orientações, converse. Não seja irresponsável de colocar um nome com quem você não conversou, você vai conversar. E conversar o quê, pastor? Converse sobre a visão da igreja. Converse sobre a visão dele dos cultos de oração. Converse sobre a doutrina da igreja. Converse sobre vida devocional. Converse, nós não estamos procurando homens perfeitos, não, mas homens fiéis. Homens que temam o Senhor no coração. Segundo, ore antes, durante e depois da assembleia. Tem gente que já está orando, graças a Deus, foi anunciada a convocação. Então, ore. A igreja precisa ter discernimento. A igreja precisa ter conhecimento. A igreja ela não pode andar segundo as vistas. Sabe, houve um tempo em que isso era feito, Jesus vai dizer, chamar atenção. Tiago vai chamar atenção. A proeminência não são títulos humanos e nem capacidade humana que deve ser levado em conta, mas sim aquilo que Deus tem feito na vida transformada para ser um servo e não uma autoridade. Ele nos quer servos. Pela linguagem de Jesus, que é carimbada pelo apóstolo Paulo, então, o servo menor dessa igreja é quem? Deve ser o pastor. O pastor é chamado como presbítero docente, é o presidente do conselho. Os pastores são chamados para pregarem a palavra. Quanto mais ser visto assim pela igreja, pela responsabilidade do seu posto, mais servo ele deve ser. Está na Bíblia. Então, ore antes, ore durante e ore depois. Se eu descobrir, e eu posso falar isso em nome do conselho, qualquer campanha aqui dentro da igreja, aí nós vamos ter uma conversa diferente, irmãos. Porque não pode ter partidarismos entre nós. É oração, é oração, é oração. Não procure ninguém para dizer quem você vai votar. Ixi, nesse eu não voto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você pode compartilhar com o irmão, com a irmã, mas em oração, dizendo o que é que você vai fazer, mas o voto é secreto, você não precisa nem influenciar dessa forma. E terceiro e último lugar, confie em Deus para a escolha da Assembleia e colabore com os oficiais na comunhão, na condução da igreja. Pensa comigo um pouquinho, que eu já vou concluir. Os irmãos já vão preparando aí para a ceia. Pensa comigo um pouquinho. A igreja é obediente. Todos são crentes dirigidos pelo Espírito Santo. Todos têm essas características que Timóteo e Tito receberam do apóstolo Paulo. Todos. A igreja vai orar. Vai procurar a orientação de Deus mesmo. Para ter discernimento. E a igreja vai convidar. E as pessoas que vão ser procuradas estão também em oração. E vão responder de acordo com a orientação de Deus em seus corações. Eu pergunto, irmãos, essa assembleia vai dar coisa errada? Pensa, vai dar coisa errada? Então, se você for obediente, principalmente você já pode ser que você não votou naquele presbítero, ele foi eleito, mas agora o que interessa é que ele é um presbítero eleito, você vai colaborar com o ministério. Se cobra muito de visita do pastor, presbítero docente e dos presbíteros regentes. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já visitou os oficiais da igreja? Quantas vezes? Orar por esse pessoal. Tem problema na família, problema na saúde, dificuldade. Alvos de crítica. E tem uns crentes que fazem sem nem saber o que estão fazendo. O pastor, os presbíteros da igreja só para servir Santa Ceia. Meus irmãos, lutam pela igreja.
reuniões que terminam madrugada dentro, visitam e aconselham também. É que a coisa entre nós é feita em sigilo. Alguns aqui estão sendo tratados e acompanhados, a igreja não precisa saber. São tratamentos espirituais. Quando você olha o estacionamento funcionando, a ordem no culto, no templo, presbíteros e diáconos estão trabalhando. Querem um pouquinho mais? Então ore. Querem um pouquinho mais? Ore. Procure os pastores, os presbíteros, diáconos e fale, converse a respeito daquilo que você vê como dificuldade. Lembra? Tem problema. Como é que o Espírito Santo faz? Tem solução. Porque se eu deixar com vocês, o Espírito Santo pode dizer, é confusão. Porque a carne vai levantar para dar palpite. Estava acompanhando o caso de uma pessoa, não é dessa igreja não, é de um outro planeta, que eu conheci aí. Pessoa com a mágoa de um pastor. E eu fui conversar. Quase 40 anos tinha acontecido uma coisa. Quase 40 anos. Então, vamos pensar comigo, uma criança que nasceu no dia do incidente, agora é um marmanjo, pai de família de 40 anos, mas a pessoa estava lá, guardando aquilo no coraçãozinho, porque aconteceu um incidente. Deus me deu a alegria de poder participar. Eu procurei o pastor nem se lembrava, e ele disse, olha, se aconteceu, foi uma brincadeira. Irmãos, os oficiais da igreja devem ser alvos de oração e de colaboração.